9 esquiadores experientes entram no coração gelado dos Montes Urais em 1959, buscando o desafio das montanhas russas. Semanas depois, eles são encontrados mortos em condições que desafiam a lógica e a biologia. Uma barraca rasgada de dentro para fora, corpos seminus enfrentando um frio de 30 graus negativos e ferimentos internos tão violentos que lembram um acidente de carro em alta velocidade, mas sem uma única marca externa de agressão. O que fez esses jovens abandonarem o abrigo em pânico absoluto? Porque alguns tinham níveis anômalos de radiação em suas roupas. Hoje, o canal Dark Mysteries sobe a encosta da Montanha dos Mortos para desenterrar o incidente da passagem de Dyatlov. Prepare-se para um quebra-cabeça, onde cada peça parece pertencer a uma realidade diferente. O que você vai ver não é apenas um caso de sobrevivência, mas o relato de uma noite onde o impossível se tornou mortal. O mistério de Dyatlov não é sobre como eles morreram, mas sobre o que eles encontraram naquela noite que os privou da razão. O inverno de 1959 na União Soviética era uma cortina de ferro feita de gelo e segredos militares. Um grupo de 10 estudantes e graduados do Instituto Politécnico de Ural, liderados pelo carismático Igor Dyatlov, planejou uma expedição de categoria 3, o nível mais difícil de esqui cross-country, com destino ao Monte Otorten. O nome da montanha, na língua local dos Mansi, significa não vá lá. Um dos membros, Yuri Yudin, teve que abandonar o grupo precocemente devido a uma crise de reumatismo, uma dor que ironicamente salvaria sua vida. Os outros 9 seguiram em frente, confiantes em sua experiência e equipamentos. O diário recuperado do grupo mostrava uma jornada tranquila, cheia de risadas e camaradagem, até o dia 1º de fevereiro, quando eles decidiram montar acampamento na encosta da montanha Kholat Syakhl, a Montanha dos Mortos. Eles poderiam ter descido algumas centenas de metros até uma floresta próxima que ofereceria abrigo contra o vento, mas Dyatlov escolheu a encosta aberta. Eles jantaram, trocaram de roupa e se prepararam para dormir, sem saber que aquela seria a última vez que sentiriam o calor de um abrigo humano. O que aconteceu nas horas seguintes transformou uma expedição esportiva em um dos maiores enigmas forenses do século XX. Quando o grupo não retornou na data prevista, uma equipe de busca foi enviada, composta por voluntários e militares. O que encontraram no dia 26 de fevereiro foi uma cena de puro pesadelo. A barraca do grupo estava coberta de neve, mas ainda de pé. Ao ser examinada, os investigadores notaram algo bizarro. Ela havia sido cortada com facas a partir do lado de dentro. Isso indicava um pânico tão imediato e avassalador que os esquiadores não tiveram tempo sequer de abrir o zíper da entrada. Eles rasgaram a lona para escapar de algo que eles acreditavam estar vindo pela frente. As pegadas deixadas na neve mostravam que 8 ou 9 pessoas caminharam em direção à floresta, a 1,5 km de distância. O detalhe mais perturbador era que eles estavam descalços ou usando apenas meias. No frio siberiano, isso é uma sentença de morte imediata. Ninguém abandona as botas em uma tempestade de neve, a menos que o medo da morte imediata dentro da barraca seja maior do que o medo de congelar do lado de fora. As pegadas levaram os buscadores até a borda da floresta, sob um grande cedro milenar. Ali, encontraram os restos de uma pequena fogueira e os 2 primeiros corpos, Yuri Doroshenko e Yuri Krivonichenko. Eles estavam vestindo apenas roupas íntimas e estavam deitados de barriga para cima. Suas mãos estavam queimadas, o que sugeria que, em um estado de desespero e hipotermia avançada, eles tentaram manter a fogueira acesa com as mãos nuas ou simplesmente perderam a sensibilidade ao ponto de não sentirem a carne fritar. O cedro acima deles tinha galhos quebrados até 5 metros de altura, indicando que alguém tentou subir desesperadamente, talvez para avistar o acampamento ou para fugir de algo que os cercava no solo. Entre o cedro e a barraca, em posições que sugeriam que estavam tentando rastejar de volta para o abrigo, foram encontrados os corpos de Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova e Rustem Slobodin. Eles pareciam ter morrido de exaustão e frio, mas a disposição dos corpos indicava uma luta final
para recuperar os suprimentos que haviam abandonado em pânico. O mistério, no entanto, atingiu um nível de horror indescritível quando a neve começou a derreter em maio, revelando os 4 membros restantes do grupo em uma ravina mais profunda na floresta. Diferente dos primeiros, esses 4 apresentavam ferimentos internos catastróficos. Thibaut Brignol teve o crânio esmagado por uma força imensa. Dubinina e Zolotaryov tinham fraturas nas costelas tão graves que os médicos legistas compararam a pressão ao impacto de uma colisão frontal de um trem ou a pressão sofrida por alguém durante uma explosão de grande escala. No entanto, não havia hematomas externos. A pele estava intacta, como se uma força invisível tivesse esmagado seus ossos sem danificar os tecidos moles. Mais macabro ainda, Lyudmila Dubinina estava sem a língua e sem os olhos. Zolotaryov também teve os olhos removidos. O relatório médico inicial tentou atribuir isso à decomposição ou à ação de animais carniceiros, mas o estado de preservação dos corpos no gelo e a ausência de outras marcas de predadores tornavam essa explicação insatisfatória para os investigadores. A morte dos 9 de Dyatlov não foi um acidente climático comum. Foi um evento de violência traumática que a perícia soviética da época não conseguia explicar de forma convincente, deixando um rastro de perguntas que o gelo se recusava a derreter totalmente. À medida que o dossiê secreto sobre a passagem Dyatlov é aberto, o que encontramos não são apenas corpos congelados, mas evidências de que os Montes Urais foram palco de algo que a ciência convencional tenta desesperadamente rotular como natural. O primeiro detalhe que fez o sangue dos investigadores de Alcar foi a coloração da pele dos cadáveres. Testemunhas e familiares que compareceram aos funerais descreveram que os corpos tinham um tom alaranjado profundo, quase acobreado, algo que não correspondia à palidez comum ou ao azulado de quem morre por hipotermia. Mais estranho ainda foi o resultado dos testes com contadores Geiger, realizados meses depois. Algumas peças de roupa de Lyudmila Dubinina e Alexander Zolotaryov apresentavam níveis de radiação beta significativamente altos. Naquela época, o isolamento dos Montes Urais era o cenário perfeito para testes de armas secretas soviéticas. Surgiram teorias de que o grupo teria entrado inadvertidamente em uma zona de teste de mísseis ou de bombas de vácuo, o que explicaria as lesões internas massivas sem marcas externas de impacto. A pressão de uma explosão termobárica poderia, em teoria, esmagar as costelas e os crânios dos esquiadores, deixando a pele intacta, como se tivessem sido atingidos por uma onda de choque invisível. A hipótese militar ganhou força quando outros grupos de montanhistas, que estavam a quilômetros de distância naquela mesma noite, relataram ter visto estranhas esferas alaranjadas flutuando no céu na direção da montanha Kholat Syakhl. Esses objetos não se moviam como aviões ou estrelas cadentes. Eles pairavam e mudavam de direção de forma errática, iluminando o horizonte com um brilho artificial. Seria possível que Dyatlov e seus amigos tivessem testemunhado algo que não deveriam? O pânico que os levou a rasgar a barraca de dentro para fora poderia ter sido causado por um clarão ensurdecedor ou por um som infrassônico gerado por esses objetos ou por testes militares experimentais. O infrassom em certas frequências é conhecido por causar um terror irracional, náuseas e a sensação de que o coração vai parar, levando as vítimas a um estado de psicose onde a única opção lógica na mente deles é fugir desesperadamente do local, mesmo que isso signifique correr para a morte certa no gelo. Outro ponto que atormenta os teóricos até hoje é a presença de Semyon Zolotaryov no grupo. Ele era muito mais velho que os outros, um veterano de guerra com tatuagens misteriosas e um passado que ninguém conseguia rastrear completamente. Alguns acreditam que ele era um agente infiltrado da KGB em uma missão de entrega controlada, onde o grupo deveria encontrar espiões estrangeiros para entregar amostras radioativas falsas, e que algo deu terrivelmente errado durante o encontro. Isso explicaria a radiação nas roupas e o fato de Zolotaryov ter sido encontrado com uma caneta em uma mão e um bloco de notas na outra, como se estivesse tentando registrar algo crucial
no momento exato em que a morte o alcançou. A ausência da língua e dos olhos de Dubinina, embora alguns atribuam à fauna local, também alimenta teorias de uma remoção seletiva de tecidos, possivelmente para análise de contaminação ou como parte de uma punição severa. O fato de os esquiadores estarem tentando subir no cedro sugere que eles não estavam fugindo de algo humano ou de um fenômeno atmosférico, mas de algo que patrulhava o chão da floresta, cercando-os na escuridão absoluta da taiga russa. O silêncio oficial das autoridades soviéticas foi o golpe final na busca pela verdade. Pouco tempo depois da descoberta dos corpos, o caso foi encerrado abruptamente, com uma conclusão vaga e insultuosa à inteligência dos familiares. O grupo teria morrido devido a uma força desconhecida e irresistível. Os arquivos foram enviados para os porões secretos do governo e o acesso à montanha foi proibido por anos. Se foi uma avalanche comum, por que as autoridades tratariam o caso como segredo de estado de segurança máxima? Uma avalanche não explicaria a radiação, as luzes no céu ou o fato de a barraca ter sido encontrada parcialmente montada sem ter sido esmagada pela neve pesada. A realidade é que a Montanha dos Mortos guardou o que aconteceu naquela noite de fevereiro sob camadas de gelo e censura sistêmica. O pânico de Dyatlov não foi apenas o medo do frio, mas o choque de jovens racionais e bem treinados confrontados com o inexplicável. Eles estavam presos entre a tecnologia secreta de uma superpotência e o horror antigo que habita os picos solitários, onde o vento sopra nomes que ninguém deve repetir, e onde a linha entre o natural e o sobrenatural se torna tão fina quanto a lona de uma barraca rasgada. A investigação do incidente de Dyatlov mergulha em águas ainda mais turvas quando analisamos o comportamento errático dos esquiadores após abandonarem a barraca. Se eles fugiam de um fenômeno físico visível, como um teste de mísseis ou um desmoronamento de neve, por que se dividiram em grupos menores na floresta, em vez de permanecerem unidos para maximizar as chances de sobrevivência? A perícia sugere que, ao chegarem ao cedro, o grupo estava em um estado de vigília traumática. As marcas de sangue e pele encontradas na casca da árvore provam que eles subiram desesperadamente, rasgando as próprias mãos enquanto tentavam ver o que estava acontecendo no topo da encosta. Mas o que eles viram? Alguns teóricos apontam para a teoria do Menk, o equivalente russo ao Yeti, que, segundo as lendas do povo Mansi, habita as cavernas e fendas daquela região. Fotos recuperadas de um dos rolos de filme da expedição mostram uma figura escura e maciça saindo da borda da floresta. Uma imagem borrada que muitos acreditam ser o último registro de seu perseguidor. Se uma criatura de força descomunal os estivesse caçando, isso explicaria os ferimentos de esmagamento sem marcas externas, como se as vítimas tivessem sido pressionadas por algo que não usa lâminas ou projéteis. Contudo, a radiação e as esferas de fogo continuam sendo o elo mais forte com uma explicação tecnológica ou até extraterrestre. Relatos de oficiais soviéticos que trabalharam no caso, décadas depois, mencionaram que os contadores Geiger dispararam não apenas nas roupas, mas em partes da vegetação ao redor da ravina, onde os últimos 4 corpos foram encontrados. Havia uma espécie de queimadura térmica seletiva nos pinheiros, como se um calor intenso tivesse sido projetado de cima para baixo em pontos específicos, ignorando o resto da mata. Isso levanta a hipótese de um pouso de emergência ou de um mau funcionamento de uma sonda aérea secreta que liberou gases tóxicos ou radiação. O pânico de Dyatlov teria sido causado pelo som? Existe um fenômeno conhecido como vórtice de Kármán, onde o vento, ao bater nas formas geográficas específicas da montanha, cria um infrassom que altera a química cerebral humana, induzindo sentimentos de desgraça iminente e paranoia. Sob o efeito dessas ondas sonoras, os esquiadores poderiam ter tido alucinações coletivas, vendo ameaças onde havia apenas sombras e fugindo para a morte certa no gelo em um surto de psicose induzida pelo ambiente. O registro histórico confronta agora o mistério da câmera desaparecida e das fotos que o governo soviético confiscou. Existe um frame específico,
o número 33 do filme de Krivonichenko, que mostra apenas manchas de luz em um fundo negro, conhecidas entre os investigadores como o objeto. Aquela foto foi tirada fora da barraca, no escuro absoluto. Por que um fotógrafo experiente gastaria seu último frame registrando luzes distantes enquanto lutava para não congelar? A resposta pode estar na tentativa desesperada de documentar seus assassinos ou o fenômeno que os cercava. Mais intrigante ainda é a descoberta de que alguns membros do grupo haviam trocado de roupas entre si após a morte dos primeiros. Semyon Zolotaryov foi encontrado vestindo o casaco de pele de Lyudmila Dubinina, e os pés de alguns estavam envoltos em retalhos das calças de seus companheiros já falecidos. Isso prova que, apesar do pânico inicial, eles tentaram manter a disciplina e sobreviver. Eles não morreram como loucos desorientados. Eles morreram lutando como uma unidade organizada, tentando salvar uns aos outros até que a força desconhecida os alcançasse na ravina. O mistério se aprofunda com o relato de que, naquelas semanas, a região estava sendo monitorada por radares que captaram anomalias de movimento sobre a Kholat Syakhl. Quando os militares chegaram ao local antes da equipe de resgate oficial, há indícios claros de que eles alteraram a cena. Um par de esquis extras e uma jaqueta que não pertencia a nenhum dos 9 integrantes foram encontrados perto da barraca e depois sumiram misteriosamente dos inventários. Teria havido uma 11ª pessoa na montanha? Alguém que observava o grupo e foi extraído pela KGB? O incidente Dyatlov deixa de ser uma tragédia climática para se tornar um cenário de queima de arquivo ou de um contato imediato que terminou em massacre. A Montanha dos Mortos faz jus ao nome, não apenas pelo clima severo, mas pelo que ela esconde em suas dobras geológicas. O silêncio dos sobreviventes que nunca existiram e a fúria das autoridades em enterrar o caso sob o selo de confidencialidade sugerem que os 9 jovens foram vítimas de um segredo tão grande que suas mortes foram consideradas um preço necessário para manter o equilíbrio da Guerra Fria, deixando para trás apenas roupas radioativas e olhares vazios que o gelo eterno se encarregou de preservar. Apesar das décadas de silêncio e das teorias que flutuam entre o militar e o sobrenatural, o ano de 2020 trouxe uma tentativa de encerramento definitivo por parte das autoridades russas. Uma nova investigação concluiu que uma avalanche de placa, um tipo raro e silencioso de deslizamento de neve, teria sido a culpada. Segundo essa versão, o peso da neve teria pressionado a barraca, forçando os esquiadores a cortarem a lona para não serem soterrados. Uma vez do lado de fora, a visibilidade zero e o medo de uma segunda avalanche os teriam empurrado para a floresta, onde a hipotermia e as quedas na ravina causaram as fraturas fatais. Mas, para os estudiosos do caso e para os familiares, essa explicação científica parece um remendo mal feito em uma colcha de retalhos de inconsistências. Avalanche não explica por que os corpos estavam seminus, se eles tiveram tempo de cortar a barraca. Nem explica os níveis de radiação ou as esferas alaranjadas relatadas por tantas testemunhas independentes. A ciência moderna tentou domesticar o mistério, mas a Montanha dos Mortos se recusa a ser domada por equações de pressão e massa de neve. O que resta do incidente da passagem Dyatlov, após filtrarmos o ceticismo e a fantasia, é a imagem perturbadora de 9 jovens que foram levados ao limite absoluto da resistência humana. Se foi um experimento militar que deu errado, o governo soviético obteve sucesso em transformar o local em uma tumba de segredos. Se foi algo vindo das estrelas ou das profundezas da Terra, as marcas deixadas nos corpos de Dubinina e Zolotaryov servem como um aviso de que nossa biologia é frágil diante de forças que não compreendemos. O mistério persiste porque toca em um medo primordial. O medo de que, mesmo sendo experientes, racionais e corajosos, podemos encontrar algo na imensidão selvagem que não pode ser combatido com lógica. Igor Dyatlov e seu grupo não eram amadores. Eles eram a elite do montanhismo da época, e o fato de terem sido desintegrados psicologicamente e fisicamente em uma única noite sugere que o que os atacou não pertencia ao catálogo de perigos que um manual de sobrevivência poderia prever.
A memória dos esquiadores agora vive no Memorial de Granito, em Ekaterimburgo, onde seus rostos jovens olham eternamente para o nada. Mas o verdadeiro monumento é a própria passagem que leva o nome de seu líder. Turistas e investigadores continuam visitando a encosta da Kolatsiakl, relatando até hoje sensações de mal-estar e falhas em equipamentos eletrônicos. Existe uma teoria de que o local seja um nó geológico, um ponto onde as leis da física se tornam maleáveis sob certas condições atmosféricas. Talvez o incidente não tenha sido um ataque, mas uma exposição acidental a uma dobra na realidade, onde o tempo e a matéria agiram sobre seus corpos de maneira devastadora. As línguas removidas, os ossos esmagados sem impacto e a pele tingida de laranja seriam apenas os sintomas biológicos de uma exposição a algo que o olho humano não foi feito para registrar. O incidente de Dyatlov permanece como a cicatriz mais profunda do deserto gelado da Rússia, uma ferida que se recusa a fechar enquanto a última peça desse quebra-cabeça não for encontrada. O canal Dark Mistérios encerra este relato com uma pergunta que ecoa no vento frio dos Urais. O que você faria se a segurança da sua tenda se tornasse o seu maior perigo? Os 9 de Dyatlov escolheram o desconhecido da floresta em vez do horror que estava dentro da barraca. E essa escolha diz mais sobre a magnitude do que eles enfrentaram do que qualquer relatório médico. O gelo preservou seus corpos, mas a verdade parece ter evaporado junto com o fôlego final daqueles jovens. Continuaremos olhando para as estrelas e para os picos nevados, sabendo que em algum lugar, na Montanha dos Mortos, a resposta ainda está enterrada, esperando que alguém tenha a coragem de cavar fundo o suficiente, ou a sorte de nunca encontrar o que eles encontraram. O caso de Dyatlov não é apenas uma história de morte, é o testemunho silencioso de que a natureza, ou o que se esconde atrás dela, ainda guarda o direito de silenciar aqueles que ousam desafiar seus domínios mais sombrios.